rico do Brasil, podcast comigo, Tainara Araújo. Eu sou estudante de Economia e de Finanças. Maravilha, olha só, olha, já temos patrocínio, ô, coisa boa. Esse aqui é um look da Glimmer Oficial, com zero. Amei, olha, e hoje eu estou toda de rosa, tá vendo? Ó? Unha rosa, uma roupa rosa, só o salto aqui, não, mas estou toda chique. E o assunto hoje é muito sério, hein? Qual é que é? Eu recebi muitas mensagens, de pessoas querendo saber como que funciona o DRE, como que começa a empresa, como é que se inicia. Bom, mas esse é um vídeo, assim, sabe, que a gente vai deixar para esses inícios de empresa para um outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o DRE, tá bom? A receita de exercício, tá bom? Da sua empresa, tá bom? De tudo aquilo que veio, entrou, tudo aquilo que tem que sair, tudo que tem que ficar. Maravilhoso. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que no ano passado, em 2023, a Amazon teve um faturamento de 30 bilhões. E que o dono, Jeff Bezos, se não me engano é isso, hein? Obviamente ele está milionário, bilionário com certeza. Porém, não é isso tudo que vai para o bolso dele. Uma que ele não tem, né, 100% da empresa, e uma que se tivesse também não iria. E o porquê disso? Vou te mostrar aqui, ó, tudinho, certinho, tem muito mais além disso, tá bom? A gente vai escrevendo, apagando e pondo novamente. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem financeira das empresas. Isso serve para qualquer empresa, tá bom? Não é somente para empresa grande ou então pequena. Serve desde para você que está começando, ou para você que já começou ou quer começar, viu? Vamos lá então começar. Como é que funciona o DRE nas empresas? Geralmente ela começa com a receita bruta, que é o faturamento. E o que é isso? É o total recebido pela empresa com a renda dos seus produtos, ou seja, o quanto que ele vendeu ao longo desses 30 dias, 31 dias. Após isso, nós vamos menos, Tainara, menos. Imposto sobre a receita. E o que é isso? É tudo aquilo que você tem que pagar, seja o ICMS, o SS, o IP, os descontos que teve que fazer, ou então até as trocas, tá bom? Trocas também entra também aqui, ó, no negativo, tá bom? Da sua receita da sua empresa. Após isso tudo lembrando que é o DRE da sua empresa, tá bom? Linguagem financeira da empresa, como é que ela tem que funcionar. Isso tudinho que você tem que pôr no seu Excel, ou então no seu caderno, tudinho certinho, do jeitinho que eu vou te mostrar aqui, como é que está aqui, tá bom? Após isso, vem a receita líquida, que normalmente é aí que entra o DRE, tá bom? Aí é onde ele começa. A receita líquida é o resultado da subtração da receita bruta menos o imposto que incide sobre as receitas. Maravilhoso. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar esse aqui, receita bruta do faturamento, receita sobre o imposto sobre as receitas, tudo que você tem que pagar para o governo. E aí que entra, então, o DRE, tá bom? Que é na receita líquida. Agora a gente vai para o próximo passo. E a nossa próxima fase, então, para que você venha criar o seu relatório de DRE, vamos então para os custos de produção de serviços. O que é que ele faz? O custo de todos os insumos, tá bom? Ele pega o custo de todos os insumos, seja desde a matéria-prima, do salário, dos insumos em si, tá bom? E tende a ser variável de acordo com a produção, tá bom? Ou seja, alguns vão dar, sei lá, 10.000, 20.000, outros vão dar 1 milhão, 30 bilhões. Isso é de acordo com a produção da empresa. Depois, nós vamos ter o lucro bruto da empresa, que é o resultado da subtração da receita líquida menos os custos de produtos e serviços. Agora nós vamos para o outro e já vai pondo aí certinho no seu Excel ou então no seu caderno, que você vai precisar disso aí, não somente para a sua empresa. Somente lembrando o quê? Por mais que você não tenha ainda todos esses gastos aqui na sua empresa, é muito importante que você ponha, tá bom? Cada um deles
e pule para o próximo que você tem. Mas todos esses aqui que eu estou pondo aqui, ele compõe, tá bom, o DRE da empresa. Então, se você quer de fato que a sua empresa ela cresça e ou você tenha todo aquele controle de quanto é que está saindo, entrando, para onde é que está indo, o que que está sendo investido, em qual matéria prima que ele está indo, qual que é o serviço, o quanto de comissão, uma que é muito importante as empresas elas trabalharem com comissão, tá bom? Isso é muito importante, porque isso faz com que dê aquele gás, né, para quem está trabalhando ali com você e traz também um ótimo retorno financeiro. Então vamos a continuar. Despesas de vendas, e o que que seria isso? São as comissões de vendas, é isso mesmo, são os salários dos vendedores, fora o marketing e o frete. Isso aqui você tem que pôr tudinho, porque isso compõe o DRE, tá bom? E aí nós vamos então entrar nas despesas administrativas. Ó, e todos aqui, tá vendo? Você tá vendo aqui que tá negativo? É porque você vai ter que, ó, colocando lá o menos e fazendo a subtração, tá bom? De todos esses aqui. Então vem a despesa administrativa, que seria o quê? Demais salários das empresas, matéria de escritório e também os planos como de saúde, VR, vale alimentação. Mas, ô Tainara, eu não tenho isso na minha empresa. Não tem problema. Ponha despesas administrativas, tá bom? E pula ela, correto? Mas, somente lembrando que ela também entra também como uma matéria de escritório. E o que é que seria isso, por exemplo? Você teve que comprar uma caneta, tá bom? Uma caneta para que você anotasse lá algo que é necessário para a sua empresa. Isso também entra também como despesa administrativa, ou seja, você teve que usar ela para administrar a sua empresa, tá bom? Então põe lá, viu? Mesmo que seja uma caneta. E nós vamos então para o próximo, aqui ó, continuando aqui na subtração, que é a pesquisa de desenvolvimento, que é quando entra o quê? Tá, Nara, eu trabalho com tal segmento. Porém, eu estou pensando em fazer uma evolução. E então você vai ter que o quê? Tirar mais grana aí, pôr mais grana na sua empresa para que ela venha crescer. E isso é maravilhoso, tá bom? Isso é crescimento, isso é evolução. E o que que tem nela então? Tem os gastos necessários para desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Uau, Tainara! Isso entra também no DRE? Com certeza. Tudo aquilo que tem a ver com a sua empresa entra no DRE, tá bom? Senão vai virar um caos. Vai por mim. Vamos então para o próximo, hein? Vai anotando aí, tá bom? Que eu quero que você me fale assim, Tainara, estou anotando. Me coloca um sim aí embaixo, que eu quero saber. Então, qual é que é a nossa próxima? É a depreciação e amortização. E o que que seria isso? É a redução do valor contabilizável dos bens de uma empresa à medida que envelhece. O que que significa isso? Vou te dar um exemplo. Você tem aí na sua empresa um notebook e aí, ó, com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, ele vai sofrendo uma depreciação, ou seja, ele vai diminuindo o seu valor, ele vai já não valendo mais aquilo que era antes. Isso também tem que entrar, tá bom? Lembrando, no DRE. Tainara, fala sério. Sim, isso também tem que entrar no DRE. Tudinho aquilo que vai se não mais gerando aquele valor para a sua empresa, ou então gerando aqui gasto também para sua empresa. Se o seu notebook está tirando um gasto ali para sua empresa, ele tem que entrar na depreciação ou na amortização. É então que nós vamos entrar no resultado do lucro operacional chamado EBIT, EBIT. E o que seria isso? É a diferença entre o lucro e as despesas operacionais. Maravilha! Após isso, nós vamos ter então o resultado financeiro da sua empresa, aonde entram os impostos de rendas de pessoas jurídicas, seria no caso você, e os seus sócios também, e a contribuição social sobre o lucro líquido. E que seria o quê? O CSLL. Toda vez que você vê CSLL,
nada mais é do que a contribuição social sobre o lucro líquido, que faz parte do resultado financeiro da sua empresa. Nós também temos aqui no DRE um que é muito importante, tá bom? E ele vai entrar também como uma subtração, que é o imposto de renda. E o que que é isso? É o resultado de aplicação financeira de despesas com juros de empréstimos de financiamento, entre outros resultados não recorrentes. E o que que seria resultados não recorrentes? Por exemplo, desastres naturais, acordos legais, eh, que não tem previsto para acontecer com frequência, como, por exemplo, a venda de um imóvel também, ele entra também no imposto de renda, tá bom? No DRE. Agora vamos para a próxima, hein? Está aí anotando tudinho, tá bom? Então tudo isso aqui está no imposto de renda, que faz parte do DRE. Está vendo a importância de saber tudo sobre o DRE, o que que entra nele? Porque sem o DRE, a sua empresa não sobrevive, tá bom? Por mais que a sua empresa já esteja te gerando já um lucro, se você não aplicar o DRE, pode ter certeza que vai chegar uma hora que ele vai cair. Então, para isso não acontecer, começa a aplicar o DRE na sua empresa. E é então que nós chegamos no resultado do lucro líquido, que é aquilo que vai para onde? Para o caixa da empresa. Você viu o tanto que a gente teve que pôr na verdade, no o comecinho até pode ser assim: "Ai, Tainá, vou ter que pôr tudo isso". Sim, mas com o passar do tempo, isso vai ficar muito mais fácil e prazeroso, tá bom? Porque você vai começar a compreender como é que a sua empresa funciona. Porque não adianta você abrir uma empresa e aí você somente põe aqueles basiquinho lá, conta de água, de luz, eh a conta do seu aluguel, o quanto que foi cobrado na maquininha. Não adianta você somente pôr isso, tá bom? Não adianta você somente colocar isso no o papel, então no seu Excel. Tudo isso que eu te mostrei aqui, que gira em torno do DRE, ele é importantíssimo para que a sua empresa venha crescer com saúde. E aí, depois de todos esses que eu te falei, nós vamos ver então o resultado, que é o que vai estar o quê? No caixa da sua empresa. É por isso que quando a gente escuta lá, ai, tal empresa teve um faturamento de 30 bilhões, como por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o da Amazon. Mas na verdade, para o caixa dela não foi aqueles 30 bilhões, tá bom? Teve que tirar tudo aquilo ali para aí sim, lá no final saber quanto que foi que ficou no caixa. Pode ter certeza que para a Amazon ter chego aonde ela chegou, meu amor, ela usou esses passo a passo aqui que eu te mostrei. Eu trouxe também para você um funil que vai facilitar ainda mais o seu entendimento, que é a receita bruta do faturamento. Isso tudo aqui, tá bom? Isso tudo aqui são as saídas, tá bom? Que sai lá da sua empresa, tá bom? No quesito, ó, din-din. O imposto sobre a receita, isso mesmo. O custo de serviços e produção, despesas operacionais, juros das dívidas, impostos de renda, ou seja, todos esses aqui são saídas, tá bom? Saída. Todos esses aqui são saídas e lá no final, então, que nós vamos ter o lucro líquido, que é aquilo que vai então, assim, para o seu bolso, vamos dizer, né, nessa linguagem. E daqui então você compreende novamente o quão importante é você saber de fato como é que funciona o DRE, o que que empresas elas têm aquele crescimento e outras não, porque certamente elas trabalham com DRE. Então comece hoje a pôr o DRE aí na sua empresa, viu? E também o porquê que é importante você ter esse funil aqui como uma base para você que quer investir, tá bom? Também esse funil aqui é muito importante,
porque ele que vai dizer a margem, tá bom, da empresa. Daí ou você vai ficar sabendo quanto é que está saindo daquela empresa. Se estiver saindo muito e não estiver tendo aquele retorno bom, você já sabe que ela não é uma empresa atualmente boa para ser investida. Porém, se estiver sim entrando muito e não saindo, aí sim você já sabe que é uma empresa ótima para você aí começar a investir. Então você já compreende que o DRE aí não funciona somente para empresa, também para quem quer fazer investimento. E também porque nós temos chamados eu vou até soltar aqui, viu, não poderia agora, mas eu vou, viu. Chamados chamamos de RI. E o que que seria isso, Tainara, esse RI? Esse RI, ele vai te mostrar o DRE de cada empresa. Vamos supor que você queira saber como é que está lá, como é que é a empresa da Shopee, por exemplo. Ela se ela está tendo um bom rendimento, um bom faturamento ou não. É somente você pôr RI e pôr lá Shopee. Dali você vai para as informações financeiras da empresa, olha só. Então quer dizer, Tainara, que a Shopee, a Arezzo, por exemplo, elas usam o DRE? Sim, claro que elas usam, é somente você colocar RI e Arezzo, pronto. Ali você já vai saber o quanto que ela está faturando, o quanto que está ali em cada um do DRE. Uma também, isso é muito bom para os investimentos, porque você ali consegue fazer a comparação, porque tem várias empresas que é de um mesmo segmento. Você colocando o RI e o nome da empresa, ali você já vai estar ciente: "Opa, essa aqui está valendo mais a pena eu investir, e essa aqui não". Olha só como é importante o DRE, tanto na empresa como também no investimento e na sua vida também pessoal financeira. Mas como assim, Tainara, o DRE na minha, vida também financeira? Sim, é como se fosse uma selfie da sua vida financeira. Quanto é que você ganha? Uhum. Quanto é que você tira ali para cobrir os seus gastos mensais? E para onde eles vão? O que é que foi que você comprou esse mês? Foi uma TV? Foi um armário de cozinha? Foi uma penteadeira? Foi um pente? O que é que foi? E isso também é como se fosse um DRE da sua vida financeira. Então você fazendo tudo isso aqui também vai servir para você, pessoa, tá bom? Pessoa física. Isso é maravilhoso, hein? Vamos lá. E algo também que é muito importante, como é que se calcula a margem da empresa? Nós vamos pegar a margem bruta, que seria o lucro bruto, mais a receita líquida, isso está lá, tá bom? Lá onde a gente colocou lá no DRE. Após isso, segundo, a margem do EBIT, isso mesmo, o EBIT também entra aqui, tá bom? É o lucro operacional que nós vimos lá, que é o EBIT, e a receita líquida. E aí, então, nós vamos chegar na margem líquida, maravilha, que é o lucro líquido mais a receita. E aqui, então, você já vai saber como é que se calcula a margem da sua empresa. Isso é maravilhoso. Anota aí, tá bom? Que isso aqui você vai usar por muitos anos, tá bom? Se você não for usar, delega para alguém da sua confiança, tá bom? Que vai cuidar da sua empresa como se fosse dela, viu? Se você não tiver no momento, faça você, até que você ache alguém que tenha essa competência e esse amor por empresa e principalmente por DRE, né? Porque fala sério, não é para qualquer um. E essa foi mais uma aula, que maravilha, ao pedido de tantas pessoas, falando sobre o DRE. O DRE, ele é isso, tá bom? Mais uma vez, sem o DRE, a sua empresa não vai para frente, você não vai saber como é que está a saúde da sua empresa. Então, assiste esse vídeo, assiste ele novamente, mais uma vez, até que entre na sua cabeça certinho, você coloque tudinho certinho aquilo que tem que fazer para que a sua empresa venha ter um crescimento maravilhoso. E é isso que eu te desejo. Então, para quem estava aí querendo saber, Tainara, como é que funciona, o que que é o DRE, está aqui essa aula maravilhosa, completa para você. Então, nós ficamos
por aqui. Até uma próxima.